Vamos crescer? Amém? Vamos crescer. Amados, nós somos uma igreja que acrescenta conhecimento dia a dia em nossa vida. Nós adentramos por estas portas de uma maneira e não saímos da mesma maneira. Nós saímos com conhecimento, nós saímos com algo acrescentado em nosso espírito da parte do Senhor. E glórias a Deus por isso, porque nós somos a igreja de Deus. Somos a igreja que vive o Evangelho de Deus. E é disso que nós vamos continuar falando nesta noite. Exatamente disso. No telão. A mensagem de hoje, continuando a série A Autoridade do Evangelho Verdadeiro, a parte 4, tem como subtema Revelando o Único Evangelho. Revelando o Único Evangelho. Diz a palavra do nosso Senhor no livro, na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 5, diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Então, Paulo ele havia, depois de 3 anos pregando a graça, ele subiu a Jerusalém. E depois destes 3 anos, 14 anos depois, ele torna de novo a Jerusalém. Amém? Então, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Próximo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Aleluia. Subi em obediência a uma revelação. Deus disse a Paulo: vai a Jerusalém e fala daquilo que eu lhe dei para os meus que estão lá sem o entendimento. Eram os outros apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Mas eles não tinham a revelação que Paulo tinha. E Deus disse a Paulo: vai, que eu sou contigo. E prega para eles o evangelho que você prega para os gentios. Em particular aos que pareciam de maior influência: Pedro, João e Tiago. Os que pareciam de maior influência: Pedro, João e Tiago. Deus disse a Paulo: prega para eles, fala para eles. E nós vamos entender aqui pelo decorrer da mensagem
que a lei, amados, ela persuade de tal modo, que a lei ela seduz de tal maneira, que Paulo diz que nem mesmo Tito estava com ele, sendo grego, sendo gentil, foi constrangido a circuncidar-se, a cumprir um rito da lei. E isto por causa dos falsos irmãos. Paulo chama os irmãos da lei de falsos irmãos. Não sou eu quem chamo. É a Bíblia. E nós precisamos deixar isso bem claro. Então, hoje, o Senhor vai revelar o único Evangelho. Ele já tem falado a respeito da autoridade do Evangelho verdadeiro. E hoje será revelado que há um só Evangelho. Um único e verdadeiro. Que fora dele não é Evangelho. Que fora dele é anátema. É maldito. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso. Deus de toda glória. Soberano, o Rei de reis, o Senhor de senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que está aqui neste lugar, o Deus que habita em nosso espírito e fala conosco pela sua palavra. Obrigado, Deus, por mais esta rica oportunidade que temos de estar em tua casa para ouvir a tua voz, para aprender de ti, ó Senhor, aprender de ti a respeito do único Evangelho, aprender de ti a respeito da autoridade do Evangelho verdadeiro, compreender com mais profundidade estas verdades, Senhor, que libertam, pois só estas verdades libertam o Filho de Deus nesta terra da escravidão espiritual. E por isso, ó Deus, eu oro para que todos os teus filhos, todas as tuas ovelhas, que de algum modo, Senhor, terão acesso a esta palavra, que todas elas, ó Senhor, tenham os olhos iluminados pelo teu Espírito, para que possam entender, que possam compreender esta revelação que vem do trono de tua graça para a nossa vida. Assim como um dia, ó Deus, abriu os nossos olhos, assim como um dia nos libertou de toda a escravidão, e que hoje nos faz viver livres em Cristo Jesus, para servir e adorar ao único Deus eterno, Senhor nosso e Pai, Jesus Cristo ressuscitado. Obrigado, Deus, por nos escolher para esta missão. Obrigado, Deus, por nos escolher para viver esta maravilhosa graça neste tempo. Obrigado, Pai. Sabemos, ó Deus, que Tu és conosco neste lugar. Sabemos que Tu és por nós, porque estamos anunciando a verdade. Estamos anunciando o Evangelho de Deus e não retrocederemos, Senhor. Não somos daqueles que retrocedem. Não anulamos a graça de Deus. Vivemos por fé e vamos prosseguir nesta fé, esta fé santíssima,
esta fé que é dos eleitos. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de milagres, Tu és o Deus que nos faz viver mais que vencedores em todas as coisas. Tu és o Deus que nos dá a força para vencer toda e qualquer situação. Tu és o Deus que faz forte ao cansado. Tu és o Deus que dá força àquele que não tem vigor nenhum. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que renova, que restaura, que restitui, que dá nova vida. Porque na cruz o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E aqui estamos, ó Deus, para viver de modo agradável o Teu Evangelho, Senhor. Viver de modo digno a sã doutrina, a doutrina da graça de Deus. Senhor, use a minha vida, use a minha boca, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento, Pai, para reportar à Tua igreja e a todos os Teus filhos esta verdade absoluta da Tua palavra, Senhor. Que escamas sejam tiradas dos olhos dos Teus filhos. Que escamas venham cair ao chão nesta noite. Que haja a libertação do povo de Deus. Que o Senhor dê a visão ao cego, Senhor, nesta noite. Que o cego possa enxergar, que o cego possa ver e glorificar o Teu santo nome pela obra completa e perfeita que já foi consumada na cruz do Calvário. Assim nós oramos, Jesus, para que este alimento sólido fortaleça o Teu povo nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Toda a igreja diga: a Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. Amém. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha amada e bendita esposa e pastora Daniele. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, que vive por cabeça nesta terra e não cauda. O povo mais feliz desta terra. Cadê o sorriso? Amém. Salvos e salvos para sempre. A alegria da salvação é a nossa maior alegria. Temos a certeza. Somos o povo que tem a certeza da nossa salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. Povo de propriedade exclusiva de Deus nesta terra. Amados, o que envenena a vida cristã são as atividades dos falsos mestres dentro das pseudas igrejas. As atividades que são contrárias à graça de Deus. As atividades que misturam a lei com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. As atividades que vêm para completar uma obra completa.
Isso envenena a vida cristã. Isso faz com que um filho de Deus adultere espiritualmente. Então, esse tipo de problema era exatamente o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. E por tal motivo, Paulo então escreveu esta carta aos Gálatas, uma carta que em momento algum há um elogio, uma carta que em momento algum há uma ação de graças, que em momento algum há um tipo de louvor para a igreja. Não, é uma carta, toda ela, de repreensão, de correção. Então esta carta, ela nos proporciona um grandioso estudo a respeito do Evangelho da graça de Deus. Porque os falsos mestres, eles haviam chegado à igreja e estavam ensinando conforme a lei. Então eles estavam ensinando Cristo juntamente com a lei. Estavam perturbando a igreja. Estavam pervertendo o verdadeiro evangelho. Estes falsos mestres, eles tinham um objetivo. Eles não estavam na igreja que Paulo havia fundado sem objetivo. Pelo contrário, eles sabiam que Paulo era quem tinha ensinado aqueles cristãos. Eles sabiam que era Paulo que havia dado a eles a revelação da graça. E ali estavam os da lei, os falsos irmãos, que Paulo chama de falsos mestres. Aqueles que estavam ali para ensinar. E para quê? Para fazer com que o evangelho verdadeiro que Paulo havia ensinado aos Gálatas fosse totalmente desacreditado. Eles queriam que Paulo não tivesse nenhum crédito em suas palavras. Então essas pessoas tentavam a todo custo tirar o crédito das verdades anunciadas por Paulo. Tentavam criar uma instabilidade na autoridade que foi concedida por Deus ao apóstolo Paulo. Eles desafiavam a autoridade de Paulo e faziam com que as pessoas não acreditassem 100% na graça de Deus. E amados, assim, desta forma, caminha as igrejas cristãs neste tempo. De que forma, pastor? Pondo em dúvida as palavras de Paulo. Pondo em dúvida o que Paulo ensina. Mas o Senhor está chamando e tirando as escamas dos olhos de muitos para que vejam e entendam a verdade. E já fez isso na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Então, o Senhor está iluminando os olhos do coração, os olhos do entendimento, para que o seu povo, para que as suas ovelhas compreendam a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Gálatas 1, versículos 11 e 12, diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então olha a defesa de Paulo. Por quê? Porque a igreja já havia cedido, já tinha retrocedido e acatado os ensinamentos dos falsos mestres. Então Paulo vem e diz assim: meus irmãos, o evangelho que eu anuncio não me foi dado por homem algum. Eu não aprendi
de voz humana. Eu não aprendi ouvindo alguém falar. Aleluia. Eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, foi o próprio Senhor quem me relatou tudo que eu vos ensinei. Então agora, tente imaginar a guerra de Paulo. A guerra que Paulo enfrentava. Quando Deus lhe deu a revelação, eu quero voltar no texto de abertura, quando Deus lhe deu a revelação e ordenou Paulo para que subisse a Jerusalém novamente e pregasse em Jerusalém. Amado, com o perdão aqui e a permissão da expressão que eu vou usar, Paulo, ele entrou no território do inimigo. Deus disse para ele, vai lá em Jerusalém. Jerusalém, amado, era a mãe da lei. Jerusalém era a mãe da lei. E Deus disse para ele, vai lá e fala da minha graça lá dentro. Tem noção? Tem noção? E Deus diz assim, e prega principalmente para aqueles que eram considerados. Prega principalmente, em particular, aos que pareciam de maior influência, que andaram comigo. Fala para eles. Imagina agora, talvez Pedro, quando vê Paulo, ouvindo as palavras da graça, talvez Pedro dizendo, ô Paulo, quem você pensa que você é? Porque eu, Paulo, andei com o Senhor. Imagine, amados, imagine. Eu, Paulo, eu dei passos sobre as águas diante do meu Senhor. Paulo, a minha sombra curou enfermos. E você, Paulo, nem sequer andou com Jesus. E vem querer dizer que recebeu e aprendeu uma revelação do Senhor? Estão entendendo? Quando não se tem os olhos do entendimento iluminados para entender isso, amado, ninguém pode falar disso. Quando não se recebeu do Senhor essa revelação, não se tem a autoridade para falar a respeito disso. Mas Paulo tinha a autoridade, assim como esta igreja. Foi dada pelo Senhor esta autoridade para entender aquilo que Paulo dizia. E Pedro não entendia. Porque a Pedro, naquele momento, não havia sido dado o entendimento. Mas Deus disse, fala para ele. Abre a tua boca e fala, porque eu vou depois lhe dar o entendimento de tudo isso e ele vai entender. Olha, amados, graças a Deus que hoje nós podemos falar com clareza, com paz no nosso coração, porque nós entendemos perfeitamente tal situação, porque nós também vivemos esta mesma situação. Eu vivo esta mesma
situação? Por anunciar o evangelho de Deus segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo? Os da lei dizem quem ele pensa que ele é. Porque não pode ser, não é bem assim, é heresia, é falso profeta. Ora, amados, se nós somos falsos profetas, então a Bíblia é mentirosa. Porque nós estamos com a Bíblia aberta. Nós estamos com a Bíblia aberta, falando e pregando a Bíblia. Não pensamentos humanos. Mas a lei diz, não é assim. Assim como lá atrás disseram para Paulo, não, Paulo, não é assim. Olha, amados, o que nós recebemos aqui, nós recebemos do Espírito Santo. Nós recebemos de Deus. Então eu sou falso profeta? Não. Não. A Cristo Vive não é um ministério de falsos profetas. Pelo contrário, é um ministério de verdadeiros profetas. De profetas chamados por Deus, que receberam de Deus aquilo que o apóstolo Paulo recebeu. Porque como eu disse e repito, o homem por si próprio, amados, não tem o poder para compreender essas coisas. Então é Deus quem lhe abre os olhos, através de alguém. Amém? Através de alguém, o Senhor vai dando entendimento. Então Paulo dizia, queiram ou não queiram, aleluia, esta é a verdade. Eu não recebi de homem algum, mas sim de Jesus Cristo. Por isso eu não prego o que a lei está pregando, Paulo dizia. Por isso eu aqui hoje não prego o que a lei prega mais. Por quê? Porque eu estou aqui, amados, para pregar a verdade, para pregar o evangelho de Deus. Pastor, mas são poucos que lhe dão ouvidos. Amado, eu não estou preocupado. Paulo, em todo o seu ministério, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele apanhava, ele era perseguido. E quando foi para ser decapitado, quando foi para a morte, ele estava sozinho. Não tinha ninguém do lado dele. Não tinha ninguém junto com ele. Nem para dizer, Paulo, olha, eu te amo, olha, muito obrigado. Você me ajudou. Não tinha ninguém. E ele diz, combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Resumindo, se creram ou não creram, não me importa. Importa que aquilo que foi me dado para fazer, eu fiz com todo zelo. Eu fiz com toda a excelência, com toda a dedicação. Aquilo que me foi dado e confiado. Eu vivi para isso. Ei, calava, chorei, banderei. Eu vivi para isso. Isso foi a minha vida, quando o Senhor abriu os meus olhos. Se creram ou se não creram, o meu depósito está nas mãos daquele que é fiel para me entregar naquele dia. Então, amados, fora da graça, está fora de Deus. Martinho Lutero foi um monge católico alemão, pertencente à ordem dos agostinianos. E a partir de 1515, Lutero começou a contestar sistematicamente algumas das principais concepções da Igreja Católica. E em 1517, Lutero fixou 95 teses
nas paredes da igreja do castelo de Wittenberg. E esta atitude de Martinho Lutero deu início à reforma protestante no mundo. A maioria dos crentes não sabem disso. Da onde surgiu a reforma protestante. Saiu de dentro da igreja católica. Então a pergunta que não quer calar: de onde Lutero tirou as conclusões para as suas 95 teses que iam contra as ações da Igreja Católica? Das cartas do apóstolo Paulo. E após Lutero, surgiram outros que deram o seguimento a esta causa, não é? Que tiveram as suas convicções alicerçadas aonde? Nas cartas de Paulo. Mas através do tempo, amados, surgiram quem? As filhas da grande meretriz. O que é isso, pastor? As pseudas igrejas que pervertem o evangelho de Cristo com falsos mestres. Lá em Apocalipse 17, versículo 5, não é o assunto de hoje, mas eu quero aqui citar esse versículo. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a Bíblia revela, aqui no livro de Revelações, que foi dado a João na ilha de Patmos, revela que esta grande meretriz, a mãe das meretrizes, é um sistema religioso na terra. E toda a revelação leva à igreja romana. Ou seja, a igreja romana é a grande meretriz. E a igreja romana tem filhas meretrizes, que são as igrejas protestantes que estão aqui nesta terra vendendo Cristo. Que estão aqui nesta terra negociando a salvação com as ovelhas de Cristo. Então, mas isso é muito sério. Isso é muito profundo. E a maioria dos crentes não sabem disso. Se está com a Bíblia aberta, está ótimo. Eu recebo. Glória a Deus, aleluia. E nem sabem o que estão recebendo, amado. Estão recebendo capim pisado e água suja. Capim pisado e água suja. Estão sendo mal alimentadas. Então a suma é: o único e verdadeiro evangelho é a graça de Deus, revelada pelo próprio Deus a Paulo, e está registrado nas suas 14 epístolas. Gálatas 2, 1 e 2 diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com misticismos religiosos dentro das igrejas. Os mistérios que foram revelados por Jesus a Paulo, amados, não foram revelados aos apóstolos que andaram com Jesus nos dias da sua carne. É exatamente aqui que está todo o drama. Porque Deus revelou o seu evangelho a Paulo e não revelou para os que andaram com ele. Por quê? Porque Deus determinou assim, que os que andaram com ele deveriam pregar para os judeus. E que Paulo deveria pregar para os gentios, que somos nós. Deus determinou assim.
Então, essa é a soberania do nosso Deus. Mas a vontade de Deus é que todos cresçam no conhecimento desta graça. E as igrejas aí fora, elas cirandam, amados, os livros históricos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e Atos dos Apóstolos, que são livros históricos. Não é evangelho. Não é o evangelho de Jesus. Então, essas pessoas, essas igrejas que cirandam nestes livros, elas não avançam, elas não crescem. Elas não chegam à perfeição nunca. E a vontade de Deus é que a sua igreja seja perfeita. Igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E só a graça de Deus pode fazer isso. Porque é só na graça que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então Paulo diz: eu estou em obediência à revelação que me foi dada. Aleluia. Estou aqui para dizer que fora da graça de Deus tudo é obscuro. Só a graça é nítida, é clara, é transparente. Fora da graça de Deus tudo é legalista. Tudo é distorcido, tudo é misticismo. Eis que vejo, eis que te digo, eis que te falo. Cuidado com a tua salvação. Olha, a salvação se perde. O sangue de Jesus tem poder, mas se você não tomar cuidado, se você não fizer um jejum, o diabo te pega. E Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, em João 10, 27 e 28, é o Senhor que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Então ele está dizendo assim: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. É para todas. Não é, para aquela lá acho que eu não vou dar a vida eterna, aquela lá acho que eu vou lançar no inferno mesmo. Jamais. Jamais o Senhor Jesus fará isso. Porque ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para pagar o pecado do seu povo. Não há mais condenação contra os escolhidos de Deus. Ele pagou, amado. A obra foi completa. Então por isso ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, aleluia, ninguém as arrebatará da minha mão. Como é que eu posso dizer para você tomar cuidado, senão o diabo te pega? O diabo é maior que Jesus? E ele está dizendo: jamais perecerão, e ninguém. Ele está dizendo: o diabo não vai tomar de mim aquilo que é meu. Não há a mínima possibilidade disso acontecer, meu amado. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Então, para nós aqui é fácil. Graças a Deus o Senhor, né, já esclareceu. Mas para alguns, né, alguns ainda podem talvez ver uma situação ao seu redor e pode dizer assim: é, pastor, mas o diabo tragou a vida de tal irmão. O diabo tragou a vida de tal irmã. E agora está num centro de macumba. Ou voltou para os ídolos da igreja romana. E eu quero aqui diante da igreja, diante do Senhor, com a mão na Bíblia, eu quero dizer uma coisa: que uma ovelha de Jesus, que ouve a voz de Jesus, que de fato nasceu de novo, que foi regenerado pelo sangue de Cristo, que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, foi transportado das trevas para a luz. Amado, é impossível um salvo de fato querer ir à macumba.
É impossível um salvo de fato querer ir para os ídolos católicos. Isso é o que o Espírito revela. Que um salvo de fato, mano, ele é salvo de fato e conhece a Jesus Cristo porque ele ouve a voz do Senhor. E aquele que ouve a voz do Senhor, ele não se perde. O Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. O salvo não retrocede. O salvo não retrocede. Ouça isso. O salvo que é salvo, o verdadeiro, não retrocede. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. A maior luta, ele permanece firme. Amado, você tem noção do que aconteceu com a vida de Paulo? Mas veio todas as circunstâncias para ele abrir mão, para ele desistir, para ele dizer, chega! E ele estava lá. Eu não anulo a graça de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido, amado. Eu sei em quem eu tenho crido. Podem debochar o quanto quiser. Podem zombar o quanto quiser. Podem falar o quanto quiser. Eu não me importo, porque eu sei em quem eu tenho crido. João 10, 26, olha o que o Senhor disse. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 8, 43, 45, 47, 48. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44. Vós sois do diabo. Pastor, o senhor não pode pregar isso na igreja. Como que não? Jesus falou. Por que nós não podemos pregar isso? Não, porque as outras igrejas não pregam. Então as outras igrejas não pregam isso. Por quê? Porque são pseudas igrejas. Estão lá disfarçadas de igreja. Mas não pregam a verdade, omitem a verdade. Porque Jesus disse para aquele povo lá que estava batendo no peito e falando que era filho de Deus. Jesus disse, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Amado, eu estou aqui pregando a verdade. Os que são de Jesus vão crer. Eu creio nisso, meu irmão Pedro, eu creio nisso. Sabe, eu creio que vocês saem lá de Santa Cruz do Rio Pardo para vir, porque vocês acreditam na verdade, vocês têm ouvidos para ouvir a verdade, receberam a verdade e vivem pela verdade. Então, ai de mim, amados, ai de mim se vocês chegarem aqui e eu não tiver nada que acrescente na vida de vocês. Vocês pegam a estrada, saem de suas casas para vir aqui receber alimento. Então, ai de mim, que estou aqui responsável em lhes dar o alimento, se não buscar do Pai o alimento para lhes dar. Está entendendo o amor de Jesus pelas suas ovelhas? Está entendendo como um líder, como um pastor tem que tratar a ovelha do Senhor? Tem que dar conhecimento, amado. Não pode chegar aqui, sabe, desculpa a expressão, e eu ficar no blá, 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 e você ir embora e falar, eu vim no culto hoje. E daí? E daí que eu vim no culto. E agora eu vou dormir. E que mais? O que mudou na sua vida? Não, nada, o culto foi maravilhoso. O culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus derramou do seu poder. Mas não derramou nada, amado. Não derramou nada, a pessoa entrou na igreja do mesmo jeito, saiu do mesmo jeito, ou pior. Por quê? Só o conhecimento liberta, só o conhecimento da maturidade, só o conhecimento, sabe, amadurece um crente em Jesus Cristo.
Olha lá, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus que lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Chamaram Jesus de endemoniado. Imagina o que me chamam aí fora. Você ri? Chamaram o próprio Senhor de endemoniado. Do que será que me chamam? Eu não quero nem saber. Quando Jesus disse a verdade, amado, e isso, né, faz parte do evangelho verdadeiro, porque, olha, isso é predestinação. Isso é predestinação. Quem prega sobre predestinação? Qual a igreja que fala abertamente sobre predestinação? Eu não conheço. Só Cristo vive. Que fala abertamente, com clareza, a respeito da predestinação. O que é a predestinação, amado? Isso faz parte da verdade, porque Jesus aqui nesse texto, ele falou a respeito da predestinação. Então a salvação não é para todos. Não existe livre-arbítrio para a salvação. É Jesus quem salva aqueles que são dele. Ah, mas ele conhece todos? Claro. Foi ele quem criou. Foi ele quem fez o vaso de honra e o vaso de desonra. Foi ele quem fez. O vaso de desonra, amado, é para o inferno. É destinado ao inferno. E o vaso de honra? Predestinado à salvação. E são predestinados para andar nas obras que Deus preparou de antemão. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos andando nestas boas obras. Então, e quando o Senhor Jesus disse isso, chamaram ele de endemoniado. Tem demônio. Então que fique claro, amado, eu não estou aqui para atacar ninguém. Fique isso registrado, em alto e bom som. Eu não estou aqui para atacar ninguém, para criticar ninguém, de forma alguma. Eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, para pregar a verdade. E eu sei que isso incomoda a muitos, porque a verdade dói. Já ouviu essa expressão? A verdade dói. E aquele que está na mentira, amado, quando ele ouve a verdade, dói. A verdade só é prazerosa para aquele que está na verdade. Quando você está fazendo a coisa certa, alguma coisa que você ouve está de acordo com o que você está fazendo, é prazeroso. Porque já é aquilo que já está, né, encaixado na sua vida. Agora, quando você está fazendo alguma coisa torta, alguma coisa errada, quando você está, né, com alguma, vamos dizer assim, fazendo uma deixa eu achar a expressão aqui. Você está numa situação ilícita. Amém? E aí a verdade vem. O que acontece? Dói. Dói, a verdade dói. Por isso, a minha oração é que aquele que é ovelha e tem ouvidos para ouvir Jesus, que se converta ao único evangelho. Que se converta ao evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça de Deus. Porque assim como Paulo, eu estou aqui para mostrar a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, somos salvos, somos abençoados, somos amados, somos predestinados em amor, somos filhos de Deus, aqueles que foram gerados para reinar em vida por meio de Cristo, aqueles que foram tirados da morte e receberam a vida eterna, selados com o Espírito da promessa, o povo de propriedade exclusiva de Deus nessa terra. Isso somos nós. Então, quem não conhece a graça de Deus não conhece isso. Não vive dessa forma. Ou seja, não é feliz. Não é feliz. Não é alegre. Não dá frutos para Deus. Vive uma escravidão espiritual.
estão nas tradições religiosas, nas obras da carne, nos batismos, em tudo aquilo que anula a obra de Cristo. Em Gálatas 2:21 diz: não anulo a graça de Deus. Eu também não anulo a graça de Deus. Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante um batismo, amado, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça é mediante a um jejum, segue-se que morreu Cristo em vão. Estão aí fora aqueles que se acham mais que os outros. Estão aí fora, amados. Os que querem os holofotes, os que querem aparecer, os que querem ficar no pedestal, os que acham que Deus fala só com eles e não falam com os outros. Um povo que não entende que o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração é o Senhor Jesus Cristo. E os homens querem receber a glória que é só de Deus. Nós estamos em uma igreja onde só Deus é o Senhor. Gálatas 2:3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, olha, Paulo chama os da lei de falsos irmãos. Mas, pastor, não é bem assim. Ok, amado? A verdade é, o diabo não quer que os filhos de Deus recebam o entendimento dessas verdades. Mas por que, pastor? Que vantagem teria Satanás lutando para que o povo de Deus não entenda essas verdades? Amado, com o legalismo, o diabo escraviza o povo de Deus e coloca maldição sobre o povo de Deus, porque Paulo diz que aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Então, se Satanás consegue manter o povo de Deus no adultério espiritual, o povo de Deus está separado de Cristo. Fora da graça, fora de Deus. É salvo? Sim. É ovelha? É salvo. Não importa onde quer que esteja. Estão entendendo? Mas Deus quer que os seus filhos vivam a graça. É o desejo de Deus. Por isso Deus falou para Paulo: Paulo, vai lá em Jerusalém, vai lá no território inimigo e prega lá. Ensina lá o que eu te falei. Então o diabo, ele tem usado, amado, o sistema religioso para escravizar as pessoas. E começa pela igreja romana, começa pela grande meretriz. Ela nunca vai deixar de ser a grande meretriz, entenda isso. Amém? Então, o diabo, ele usa o sistema religioso para cegar os filhos de Deus. Atos 15:1 e 5 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que é isso! Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que haviam crido em Jesus. Eles falavam assim, viu? Só Jesus não serve. Tem que circuncidar. Viu? Só Jesus não serve. Tem que fazer um batismo ali nas águas. Porque senão não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então olha o que eles queriam fazer. Olha os falsos mestres aí. Falava de Jesus, cria em Jesus. Não, mas Jesus não é tudo isso. Estão entendendo? Jesus não é tudo isso. Ah, Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso. E mais um pouco.
Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e completo e suficiente. Então, isso aqui, amado, é mentira. Cadê o versículo? Está no versículo 5? Amém. Isso. Então, isso é mentira. Entende isso? É mentira. E a mentira é de quem? É do diabo. A verdade é que Cristo basta. A verdade é que a obra está completa e que Cristo, que Jesus é suficiente. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que nós vivemos aqui hoje já estava preparado de antemão, ou seja, desde antes da fundação do mundo. Já estava preparado este caminho para mim e para você. Já estava preparado esta igreja para mim e para você. Já estava preparado o ministério Cristo Vive para sermos inseridos nele. Tudo já estava preparado pelo Senhor, pela soberania do nosso Deus, que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Gálatas 2, 5 e 6. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Olha o que Paulo diz em relação aos da lei. Aqueles que pareciam, outrora, ter sido de maior influência. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Para quê? Para que não houvesse confusão. Por isso aqui nesse altar não sobe ninguém que não seja da Cristo Vive. Aqui nesse altar, mano, não sobe nenhum outro líder que não seja da Cristo Vive. Para quê? Para que a verdade do Evangelho permaneça em você. Amém? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Estão entendendo? Um pouquinho de fermento, amado. Falar um pouquinho lá de Jesus na carne, falar lá um pouquinho de batismo, um pouquinho de sacrifício, pronto, perdeu. Perdeu tudo. Um trabalho de 7 anos aqui se perde assim, com meia horinha de palavras. Então, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Olha o tratamento de Paulo para com eles. Não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqui você é acrescentado? Você, a cada culto, Deus lhe acrescenta algo? Amém? Porque é o Espírito da graça que vos fala aqui. É o Espírito da graça, amado. Então, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Entende? Não sei para onde eu vou, então para onde eu vou? Qualquer caminho. Quando não se conhece a verdade, a mentira serve. Jesus nos mostrou o caminho. E quando eu conheço o caminho, eu não me distraio com atalhos, nem com desvios. Você está em um caminho que a cada dia o Senhor lhe acrescenta mais e mais. Gálatas 2:9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, olha eles aí, Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para a lei. Então está aqui os 2 evangelhos. E qual é o verdadeiro? O dado a Paulo. O da graça de Deus. Estão entendendo? Então foi a soberania de Deus que determinou assim. E naquele momento ainda Pedro não estava pronto para compreender, não estava pronto para entender. Porque, como eu disse e repito, só Deus pode dar o entendimento disso.
Só Deus pode convencer. Eu estou aqui semeando. Eu estou aqui como bom semeador, semeando a boa semente. E esta semente, quem faz dar o fruto, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, porque é Ele que tem o poder para convencer, assim como Ele convenceu em minha vida. Amém? Então, 2 de Pedro 3, 14, 18, então olha, é a última carta de Pedro, e são os últimos versículos da última carta de Pedro. Olha o que ele escreve. Aqui você vai entender que no final do seu chamado, Jesus abriu os olhos dele, para ele entender o que foi dado a Paulo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele passa a autoridade para Paulo. Ele reconhece, aleluia, a autoridade que Deus tinha dado a Paulo. Aleluia! Amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, já estão com os olhos iluminados. De antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Então aqui Pedro está falando, viu? Os falsos mestres, os falsos irmãos, cuidado com eles. Porque aqui Pedro já não era mais um falso irmão. Aqui Pedro já era um irmão verdadeiro. Olha, a conversão para a graça de Deus faz isso, faz essa divisão. Então Paulo diz, olha, cuidado, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Antes crescei na graça e no conhecimento, amado. Aleluia! Então Pedro, ele havia sido chamado para pregar para os judeus. Paulo havia sido chamado para pregar para os gentios. Pronto, esclareceu. Mas o propósito de Deus era o quê? Era fazer Pedro entender o que Paulo pregava. E assim foi. Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, Paulo para os gentios, Pedro para os judeus. Nós não somos judeus. Amém? Então, Pedro e Paulo não se misturam. Só em dupla sertaneja aí. Não sei se tem. Mas na doutrina, amado, no evangelho, não se mistura. Amém? Lei com graça vira o quê? Desgraça. Só existe um evangelho. Estamos indo para a reta final, Gálatas 1, 6 a 8. Olha, amados, isso aqui é uma teologia da graça de Deus, amado. Isso aqui é um estudo valiosíssimo. Não há dinheiro que pague isso. O conhecimento e a revelação disso. Por isso Deus diz, de graça recebeste, de graça. De graça é para dar. Então eu estou aqui, de graça, dando a você esta maravilhosa graça que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E não tem dinheiro que pague. Nada pode pagar. Olha lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo
para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer colocar batismo, quer colocar jejum, quer colocar o sacrifício, que fala para guardar o sábado, que fala para não comer a carne de porco, que tem que fazer a campanha e não pode quebrar a campanha, senão o diabo te pega, cuidado com a salvação, vai perder a salvação, vai para o inferno. Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas aí o versículo 8 ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. O que passa do evangelho de Paulo é anátema. Aquele que está fora do evangelho de Paulo é anátema. Todos de origem gentílica são chamados pelo Senhor para viverem o evangelho de Paulo. Isso é fato, amado. Quer viver como judeu? Amém. Mas o chamado para o gentil é viver o evangelho de Paulo. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amado, a coisa mais triste, as pessoas ficarem anos em um lugar e chegarem à conclusão que creram em vão. Chegar à conclusão que aquilo que elas acreditaram não tinha o valor dado por Deus. Em 2 Coríntios 13, 8, Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, é verdade, eu posso até querer ir contra, mas eu não posso, eu não tenho poder. Está entendendo? Eu não tenho poder. Eu jamais vou dizer que a verdade é mentira e jamais vou poder provar que aquela verdade é mentira, porque a verdade é a Bíblia Sagrada e é isso que nós pregamos aqui. Se não, em favor da própria verdade. Então, quando eu sou a favor da verdade, então, amado, isso é libertador. Quando eu sou a favor da verdade, isso me liberta. Isso me faz crescer. Isso me traz paz. Isso me traz alegria. Me traz conforto. Me traz segurança. Me traz certezas e convicções. Amém? Então eu quero finalizar dizendo para a igreja que hoje é a mesma guerra. Alguém, assim como Pedro, pode dizer: eu pertenço ao ministério de mais de 400 anos. E você aí, pastor, pertence ao ministério de 40 anos. Pois bem, você pertence ao ministério que há mais de 400 anos prega a mentira. E eu estou no ministério de 40 anos que prega a verdade. Então, entre um ministério de mais de 400 anos que prega a mentira e um ministério de 40 anos que prega a verdade, eu não vou mudar mesmo. Seria bom você mudar. Você sair da mentira e se converter à verdade de Cristo revelada nas cartas de Paulo. Porque nós não somos filha de meretriz. Esta igreja, este ministério, não é filha de meretriz. Nós nascemos no coração do Pai.
Nascemos do coração de Deus para viver e anunciar o único evangelho de Deus. O único evangelho que é verdadeiro e que tem a aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus. A Jesus toda a glória, igreja. Aplauda mais o Senhor. Você está na verdade. O Senhor te tirou de toda mentira, de todo engano, de toda tradição de homens, doutrinas de demônios. O Senhor te libertou, te transportou do império das trevas para o reino de luz, o reino de paz, o reino da verdade, o reino inabalável. Amém? E por isso eu vou convidar você a louvar a Deus junto comigo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alegria, amém? Então vamos louvar em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que os louvadores já subissem ao altar, eu vou orar e em seguida nós vamos louvar. Amém? Deus é maior. Contra a verdade não há argumentos. Amém? Contra a verdade não há argumentos. Como nós vamos argumentar contra a verdade? Com argumentos humanos? Com lógica humana? Com raciocínio humano? Se está escrito, nós cremos. Se está escrito, nós cremos. Ah, mas está escrito lá o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés. Mas nós vivemos no século 21. A lei está escrita para conhecermos a lei, para sabermos a respeito da lei. Porque toda palavra, ela é boa para toda instrução. Mas o que é para se viver como evangelho? O que é para se viver como doutrina? Isso só Paulo, direto da boca de Deus para a nossa vida, direto da boca daquele que nos salvou, vem ao nosso espírito com clareza, com paz, com lucidez, de modo são e agradável. E a esse Deus nós glorificamos e exaltamos. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, mais uma noite em Tua casa, mais uma noite de glória, mais uma noite de poder, mais uma noite de revelação a respeito do único Evangelho. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Nós não nos importamos com aquilo que as pessoas irão dizer, com o que as pessoas dizem. Aqui nós nos importamos naquilo que Pedro disse: antes, crescei na graça e no conhecimento. É esta a nossa preocupação. Estamos aqui, ó Deus, envolvidos com este Evangelho maravilhoso e poderoso. Estamos aqui envolvidos com esta verdade absoluta que nos libertou. Esta verdade que edifica e dá herança e faz com que vivamos de forma madura. Vivamos de maneira sólida este maravilhoso Evangelho que só o Senhor pode revelar, que só o Senhor pode dar a compreensão. E assim eu oro, Pai, para que todos que receberam esta palavra nesta noite, os que vão receber esta palavra, que eles recebam o poder
para entender, o poder para compreender, o poder para ver esta verdade que liberta. E que eles reinem em vida por meio de Ti, Senhor. Que eles reinem em vida através desta maravilhosa graça. Pois é um pacto de melhores e superiores promessas. Obrigado, Espírito Santo, pela vida abundante que o Senhor fez chegar a cada um de nós. Obrigado pela vida abundante que está liberada sobre a vida desta igreja. Que a cada dia irá crescer, que a cada dia irá prosperar, porque estamos prosseguindo para a perfeição. E assim se cumprirá, Senhor, para o Teu louvor e Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os santos preciosos digam amém. Glórias a Deus.